E você propõe como instrumento de combate à criminalidade resgatar ou impor, que é um instrumento constitucional, do estado de defesa. Ontem eu estava lendo um pouco a respeito disso, né? Em todas as entrevistas você se refere a esse instrumento com alguma recorrência. E é uma dificuldade enorme impor esse tipo de instrumento para valer naquele modelo que você quer. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que você pretende combater com o estado de defesa, indo lá na fonte mesmo, quando você não está combatendo o que a gente acha mais importante, que é aquelas fontes de financiamento, né? Então, algumas operações tratam exatamente disso. Mas você acha que eu não focaria na fonte de financiamento? Não, eu gostaria que você explicasse, porque me parece que é tão radical esse tipo de instrumento, né? Porque ele impõe uma série de, até algumas liberdades individuais, propor, você pode ou não optar, mas conta pra gente como é que você quer. Me parece que é um tema grave para você. É um tema central, na verdade é um tema grave, especialmente para quem mora nas regiões controladas pelo tráfico. Vocês no Paraná têm o privilégio de não ter tanto esse problema por aqui, ainda que exista. São Paulo existe muito, o Rio de Janeiro é enorme. Agora, quando você vai pro Nordeste, a situação é aterradora. Você tem cidades inteiras controladas pelo tráfico de drogas. Eu visitei uma que chama Santa Quitéria, no Ceará, que o prefeito contratou o Comando Vermelho para fazer a campanha para ele. E o Comando Vermelho ia na casa das pessoas, se a pessoa, vamos dizer, sinalizava o apoio ao adversário, ele botava, vamos dizer, o Comando Vermelho para assustar a pessoa. E Santa Quitéria tem urânio. É um lugar rico e com recursos estratégicos para o Brasil. E aí, controlado pelo Comando Vermelho, outras cidades inteiras, a periferia inteira de Fortaleza. Então, a tomada que tá tendo no Nordeste, a gente comenta menos do que a tomada que teve no Rio de Janeiro, por parte das facções. Mas é uma tomada de natureza militar. Eles tomam, eles se impõem, eles fazem a classe política se adaptar ao contexto deles. E o Estado brasileiro não pode permitir isso. Então, é uma medida, a gente pode falar, radical, porque a situação é dramática. É igual falar, olha, a pessoa tá com câncer e ela vai ter que tomar uma medida mais radical, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Sim, nós vamos fazer uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo. O Brasil está precisando disso. Senão, o que vai acontecer é que nós vamos nos tornar o México. O México hoje tem regiões realmente inteiras controladas quase que formalmente pelo tráfico, pelos cartéis. Os cartéis já têm agora operações paramilitares e respondem às Forças Armadas e à polícia com o mesmo poder efetivo. O Brasil está se encaminhando para um cenário desse. E a gente tem que brecar isso. Uma coisa é alterar as leis penais, as leis de execução penal. Isso é uma alteração importante para a gente ter, para a gente evitar a continuidade do crime. A outra alteração que a gente tem que ter é, agora nós temos que eliminar o comando. A partir do momento que existe um comando, hora do PCC, hora do TCP, hora do Comando Vermelho, sobre áreas brasileiras, e aí é estimado que a gente tenha 23 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do crime, você vai ter que tomar essas medidas. E por que o estado de defesa? Poder falar uma GLO, poder falar, por que especificamente o estado de defesa? Porque todo mundo sabe, você vai conversar com a polícia do Ceará, você vai conversar com a polícia do Rio de Janeiro, mesmo com a polícia de São Paulo, os criminosos se escondem nas casas das pessoas. Então, quando você faz uma operação policial, um criminoso vai lá e se esconde ou no barraco ou numa casa mesmo de alguém. Pois bem, você, com o estado de defesa, você consegue entrar nessas casas sem precisar de mandado. Porque você tem que capturar esses caras. Tem que ter a lista de quem você vai capturar, você monta a operação e você vai circunscrever aquela área dominada pelo tráfico e você vai capturar todo mundo que tá ali. Ou você vai prender, ou você vai matar. Mas é isso que vai ser feito. Então, a gente pode chamar de medida radical para dar o nome que quiser. O fato é, a gente não pode, ao longo de um ano, no meu primeiro ano de mandato, permitir que o Comando Vermelho ou o PCC existam. E aí você fala, poxa, mas e aí como é que fica a parte de inteligência? Uma coisa não é em contraposição à outra. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa mesma... A gente falou, vamos botar um estado de defesa circunscrito ali às favelas, as regiões tomadas pelo tráfico. O Porto de Santos e São Paulo tem que entrar. O Porto de São Santos tem que ter um estado de defesa que pegue o Porto de Santos. Porque é por lá que o PCC está exportando a droga dele. A Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras têm que estar na fronteira do Mato Grosso do Sul, que é onde entra a droga para passar pela Rota Caipira. Tem que ter uma medida inteligente que definitivamente quebre, prenda ou mate as lideranças do tráfico no Brasil. Senão a gente vai ficar fingindo que a gente está tendo uma normalidade, quando boa parte da população brasileira, coisa de 10%, já vive sob o comando do tráfico. Precisa usar as Forças Armadas, o Exército. Também. E a gente, sabidamente, não é uma força destinada a operações urbanas, né? Sempre convocadas. Isso, para a garantia da lei e da ordem, já deu um monte de problema no Rio de Janeiro. Então, sim, eu acho que é uma força que não está preparada para ações desse tipo. Mas ela não faria isso. E implica num trabalho bastante complexo de convencimento. Mas não é complexo. Quando você fala, eu vou entrar na casa e buscar o bandido, aí você já estabelece um confronto perigosíssimo para aquele cidadão. Mas olha só, o bandido tá lá. O bandido tá lá, mas junto com um monte de pessoas. E você vai ter que entrar lá para pegar. E você que deve conhecer bem a verdade das favelas, como é lá. Não é bem assim, tem muita gente de bem. Mas você acha que eu tô falando que o favelado, todo favelado é traficante? Eu não tô falando isso. Você entra direto numa casa das pessoas com essa autoridade, com o direito de entrar na casa das pessoas, automaticamente se coloca em risco
especialmente o cidadão que está naquela casa. Mas olha só, vamos lá, o cidadão já está em risco. Mas é um risco enorme, né? Deixa eu responder. Foi um bom ponto o que o senhor trouxe, mas o senhor está errado. Efetivamente o senhor está errado. Primeira coisa, o traficante, ele faz refém a pessoa é obrigada a colocar o traficante dentro da casa dela. A polícia não vai chegar atirando em todo mundo e tampouco eu acho que a população ali é uma população composta inteira de traficantes. Não é, a Rocinha não é assim, é o morro dos traficantes. É um morro controlado por traficantes. Eu quero libertar aquelas pessoas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, sim, as Forças Armadas Brasileiras não são elas que vão fazer o combate direto. Porque sequer eles têm, vamos dizer, equipe e treinada para tal. O que eles fazem é ser uma força auxiliar e todo mundo sabe. Quem vai derrotar o crime organizado no Brasil são as forças e os batalhões de polícia espalhados pelo Brasil. Ponto. Porque são eles que já vêm fazendo isso e, inclusive, não vamos arrancar a glória deles de derrotar os seus maiores inimigos, que são esses traficantes e essas facções. As Forças Armadas são auxiliares. Existem forças especiais do Exército Brasileiro que podem atuar pontualmente em operações junto com as polícias. Mas, efetivamente, todo mundo sabe, os governadores, as próprias Forças Armadas, que as Forças Armadas são auxiliares. Então, para te dar um exemplo bem ilustrativo, se eu estou no Rio de Janeiro com as forças policiais entrando nas favelas e fazendo as operações para desmontar o crime, quem vai estar na rua fazendo o acompanhamento e fazendo aquela ronda ostensiva armada para garantir que o crime não desça, são as Forças Armadas. Porque não são eles a fazer o combate ostensivo direto. Eles vão fazer a ronda ostensiva, que é uma outra coisa. Então, cada um num papel. Mas as Forças Armadas têm que ser colocadas em campo. Porque elas são forças auxiliares que vão permitir a consecução do projeto. Quais são as propostas para solucionar esse grande problema que o senhor apresentou? Não somente questão política e corrupção, mas, de fato, a segurança dos cidadãos paranaenses. Olha, o problema... Como presidente da República, eu tenho que solucionar um problema para todos os brasileiros, porque eu vou mexer com leis federais. Só que isso vai impactar para o bem na região aqui do Paraná e a região de Ponta Grossa. Como? Bem simples. As leis penais no Brasil são leis muito fracas. E as leis de processo penal são leis que soltam bandido. Então, se um bandido é pego, quando pego, a pena dele é baixa. E aí, quando ele vai para a cadeia, vem um juiz e vai dar uma canetada, falando, não, ele vou pregredir a pena dele, ele ia cumprir 10 anos, vai ficar só 3, só vai ficar 2 e volta para a rua. Então, a gente está tendo casos de violência contra a mulher, casos de assaltos, casos horríveis de violência sexual, que a gente está vendo, e todos os casos, os bandidos são reincidentes. O reincidente tem que ter a pena dele muito agravada. Então, se hoje no Brasil, um cara que rouba um celular, vamos ser honestos, ele nem vai para a cadeia. Se vai com um roubo à mão armada, não fica 6 meses, 1 ano. Um cara nos Estados Unidos, se faz um roubo de um celular à mão armada, se ele aponta uma arma para alguém, é 15, 20 anos de cana. E se ele for reincidente, é capaz ainda de ficar 40, 50 anos, ele nunca mais, a vida dele ser desperdiçada por conta desses assaltos. O que a gente tem que fazer é trazer esse tipo de legislação para cá. E aí tem uma segunda coisa, as facções criminosas. Nós temos que ter uma lei, a gente chama de direito penal do inimigo. É uma tese que foi trazida por um professor alemão, chama Günther Jacobs. E a tese trata quem pertence a uma facção criminosa como alguém que não está, vamos dizer, circunscrito à lei brasileira. Ou seja, ele não reconhece a lei brasileira como a lei dele. Ele faz a própria lei, é por isso que eles dominam favelas, eles dão ordem nas pessoas nas favelas. O que nós vamos fazer com essas pessoas o direito brasileiro vai ser diferente. Ele vai ser mais rápido e mais duro. E aí vai permitir que a polícia e o sistema de justiça pegue esses caras e coloque na cadeia mais rápido com penas muito mais duras. A gente precisa destruir as facções, até porque vocês também têm problemas com facções aqui. O PCC está presente aqui no estado do Paraná, ele usa o Paraná também como rota para escoamento de droga, vocês têm problema disso no Porto de Paranaguá e nós vamos ter que atuar de maneira muito enfática nisso. Tocando essas medidas que eu falei aqui, nós conseguimos rapidamente alterar o número de homicídios, roubos e furtos no Brasil, que é uma coisa que o brasileiro sente mais e que precisa ser resolvido no meu primeiro ano de mandato. Então, o que é que o Missão está trazendo, ou vai trazer, ou vai apresentar para a população brasileira do ponto de vista da segurança pública? Muito simples, nós vamos eliminar da existência, eliminar da terra, não só as facções, mas suas lideranças. E a gente vai fazer isso alterando muito as nossas leis. As nossas leis aqui são muito lenientes com bandido. A gente pode ficar fazendo grandes discussões por que elas são lenientes com bandido. Por que o Brasil fez essa escolha? Sim, por quê? É uma decisão que foi feita, assim, nós temos um código penal muito velho, adequado para um Brasil lá dos anos 40, em que não era tão violento, que não existia facção, que os crimes eram de menor, vamos dizer, poder ofensivo. E depois, com o fim da ditadura militar, veio a Constituição de 88, houve muito medo em ter leis muito duras para não lembrar dos crimes que foram cometidos contra ativistas políticos e blá, 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 blá. A real, a gente ficou leniente com o crime e o crime cresceu. E os bandidos se sentiram muito seguros em roubar e matar. Então os bandidos hoje sabem que, por exemplo, eles podem fazer assaltos à mão armada, que eles se forem presos, sairão rápido.
E a gente tem inúmeros casos de juízes que dão despachos com decisões que liberam um bandido 1, 2, 3, 4 vezes após assaltos à mão armada. Nos Estados Unidos isso não existe. Se assaltou alguém com mão armada, as penas são altíssimas. Então aqui é muito fácil ser bandido. A chance de ser pego é baixa. Se você é pego, nada acontece. E depois você vai pra cadeia, pega uma progressão penal, vem uma saidinha no fim do ano e você sai. Nessa lógica, por ser fácil, qualquer vagabundo se sente corajoso. O que nós vamos fazer? Ao alterar as leis, ou seja, as penas vão aumentar muito e não vai ter mais nenhuma saidinha. Não vou ficar lendo o livro e vou diminuir pena. Não vai ter. Não vai ter agora a progressão. Não vai ter. A gente vai eliminar todas essas coisas. E para quem é reincidente, ou seja, o cara que roubou uma vez, depois vai roubar de novo, ou matou uma vez e vai roubar penas assim, 50, 60 anos, eu já acho que isso vai diminuir em 70, 80% o crime. Porque isso que prova as experiências internacionais. O medo de ser pego é muito grande. E a nossa polícia tem vontade de matar. O problema é que a polícia é presa, ora por governadores frágeis, isso acontece muito, por exemplo, no Ceará ou na Bahia, os governadores são muito frágeis, ou a polícia, ela se sente impotente, porque ela pega um bandido, leva pra cadeia, ou leva pra delegacia e o cara é solto logo em seguida. Vira um enxuga-gelo, né? Enxuga-gelo. O que a gente vai fazer? Alterou as leis penais, aumentando as penas, alterou as leis de execução penal, nós vamos instituir uma coisa chamada direito penal do inimigo, que é assim, se você pertence a uma facção, você não tem direito, ou você tem pouquíssimos direitos. O cara que tá numa facção, se ele foi pego pra polícia, tá com uma arma, a polícia foi averiguar, o cara olhou torto, vai pra vala. O cara foi preso, foi levado em cana, não precisa de... Não, eu vou chamar... Não, você vai em cana. A gente vai ver depois o que vai ser feito com você. A lei, ela é diferente pra quem não aceita a lei brasileira. Então, isso é diferente. Se você é uma pessoa que participou de uma briga de trânsito, eventualmente bateu em alguém, aconteceu. Você tem que ser preso, ou você tem que pagar uma pena por aquela briga, ok? Uma banalidade. É uma banalidade. Você está sujeito ao direito brasileiro. Um faccionado não, porque ele não aceita a lei brasileira. Ele tem a própria lei. Na favela dominada por um faccionado, a lei é ele que impõe. Num bairro, numa cidade que o faccionado domina, a lei é deles. Então, se eles não aceitam a nossa lei, nós vamos tratar eles igual um invasor estrangeiro. E isso é o direito penal do inimigo. E isso precisa ser feito desesperadamente. Num país chamado El Salvador, um homem chamado Nayib Bukele fez isso. Ele acabou com o crime. Ele fez presídios gigantescos de segurança máxima. Mandou os caras pra lá e adivinha? A segurança, num lugar que era mais inseguro que o Brasil, floresceu. Hoje as pessoas andam livres. Ninguém é assaltado, ninguém rouba seu celular num país como El Salvador. A engrenagem do Brasil, Renan, é bem mais complexa do que El Salvador. Claro. Se você for analisar, El Salvador deve ter a dimensão demográfica aí geográfica, aliás, territorial de Pernambuco, Sergipe, talvez, não sei, um estado desses aí do Nordeste. Você sabe que vai ter que, enquanto o presidente não se faz isso só, haverá de negociar, tratar no Congresso Nacional, principalmente. Sim. Né? Sim, e a primeira coisa que a gente vai fazer e lá é diverso. Diverso, e lá os incentivos que eles querem são sempre esse aqui. Querem emenda para mandar para base, para comprar a volta das pessoas. O que nós vamos fazer é, se eu acelerar agora nas pesquisas, será porque eu falei do tema do crime organizado. Quando eu ganhar as eleições, serei ganhador porque falei sobre esse combate ao crime organizado. Portanto, todo mundo no Congresso sabe que no dia 1 eu quero colocar um estado de defesa. Eu tô avisando, vou botar o Brasil em estado de defesa. E ao colocar em estado de defesa, eu vou circunscrever as regiões que estarão sob estado de defesa, vão ter toque de recolher nessas regiões, ou seja, as periferias de grandes cidades tomadas pelo crime, e lá, não só as Forças Armadas, mas as polícias locais vão atuar em coordenação comigo no comando da Presidência da República, e nós vamos eliminar o crime organizado. Então os caras vão ter que fazer todo mundo filinha e se render. Não fez fila e não se rendeu, nós vamos pegar você igual um rato. Quis enfrentar, nós vamos matar você. Simples e direto. Aí nós implementamos a nossa legislação nova, com o novo Código Penal e alterações profundas no Código de Processo Penal. Convencendo os deputados. Eles já estão meio que convencidos, porque eles não são besta. Saiu agora uma série de pesquisas que mostrou que os brasileiros estão preocupados com segurança pública. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e fique por dentro dos melhores cortes do Partido Missão e do MBL.